Prof. Max, se eu revisar a história somente pelos tópicos, tu acha que eu consigo me dar bem no Enem ou em qualquer outra prova? Eu sou o Prof. Max, falando diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, planeta Terra, falando diretamente aqui da caverna do Oficina da História. E é muito bom estar aqui contigo para mais um encontro sobre história, para mais um bate-papo, para desmistificar, para acabar com todos esses mitos quando se fala história, Enem e vestibular. Para quem não me conhece, eu já trabalho no ensino da história há mais de 15 anos e eu atuei em todas as esferas do ensino. Desde o ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, cursos preparatórios para concursos, ensino técnico, ensino superior, educação de jovens e adultos, e atualmente eu trabalho com preparação para Enem e vestibulares. O Oficina da História é a maior e mais completa plataforma de história de toda a internet. Então eu estou aqui para bater esse papo contigo, para criar atalhos que facilitem para que tu tenha um bom resultado no Enem, no vestibular ou em qualquer outra prova que tu pretende fazer. A pergunta então é: revisar somente pelos tópicos vai dar certo? Eu vou conseguir? Não vai. Sem enrolação, não vai funcionar. Revisar somente história pelos tópicos, como muitos alunos fazem, não vai funcionar. Como eu disse, eu já estou há mais de 15 anos fazendo isso. E milhares de alunos chegam com essa dúvida, porque acham que história é uma disciplina não tão importante, que não é tão cobrada, então eu posso só revisar pelos tópicos. Aí o cara ele vai focar na biologia, vai focar na matemática, vai bem nessas disciplinas, mas a história ele não vai dar certo, não vai estudar e por fim, vai tomar pau. Os vestibulares para cursos concorridos como medicina estão ficando cada vez mais difíceis, a possibilidade de ingresso está ficando cada vez mais concorrida e se decide uma vaga questão a questão, então tu tem que ir bem de maneira global, não adianta tu focar numa disciplina, num componente curricular e não estudar os demais. Certo? Tem que ir bem em tudo. E no caso de história, fica a dica do prof aqui. Estudar só por tópicos, só por resumos, não vai funcionar. Não vai dar certo. Por quê? Como eu já falei em outros bate-papos aqui contigo, história é uma disciplina acumulativa, certo? O conteúdo que a gente estuda hoje é a introdução do conteúdo que a gente estuda amanhã. Se tu não entender como é que se formam as sociedades neolíticas, tu não vai entender como é que surge Mesopotâmia e Egito. Se tu não entender como é que se formam essas civilizações, tu não vai entender como é que surgem as civilizações clássicas, Grécia e Roma. Se tu não entender Grécia e Roma, tu não vai entender nem o que tu tá fazendo aqui, porque nós somos frutos das civilizações clássicas. Tu entendeu? E eu poderia ficar até amanhã te trazendo uma infinidade de outros exemplos, né? Um que eu gosto muito de lembrar é a Revolução Francesa, né? Uma grande revolução, a maior das revoluções burguesas da história. Não é à toa que ela acaba sendo o marco divisor, né? Entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Sem Revolução Francesa, vocês não vão entender a Era Napoleônica. Se tu não entender a Era Napoleônica, tu não vai entender como a família real veio para o Brasil. Consequentemente, não vai entender a independência do Brasil. Se tu não entender a independência do Brasil, tu não entende como é que foi o nosso Brasil Império. Simples assim. Sem Napoleão Bonaparte, tu não entende o Congresso de Viena, tu não entende as revoluções liberais. E se tu não entender isso, tu não entende o imperialismo e, consequentemente, a Primeira Guerra Mundial. E se tu não entender a Primeira Guerra Mundial, meu querido, tu não faz ideia de onde tu veio e o que tu tá fazendo aqui. Então é bem importante lembrar disso. Estudar só os principais tópicos não vai funcionar. Por exemplo, Grécia, vou estudar democracia. Não vai funcionar. Tu até vai entender o que é democracia, mas tu não vai entender como é que se construiu essa democracia, quais são as suas características, qual é a relação dessa democracia com a democracia que nós temos hoje, qual é a relação da democracia ateniense com a República Romana ou com a construção das civilizações ocidentais. Isso o resumo não vai te dar. Isso os tópicos não vão te dar, certo? Então tu precisa estudar o conteúdo como um todo, tá? O estudo por tópico, ele tem apenas uma única possibilidade de dar certo. O estudo por tópicos, ele só vai funcionar se tu já tiver estudado todo o conteúdo. Se tu já passou por toda a matéria de história, se tu já passou por todo o conteúdo, da pré-história até a atualidade, estudou todo o conteúdo, aí sim,
aí vai funcionar. Porque aí, como tu já tem o conteúdo, né, usar os tópicos vai ser uma espécie de revisão para tu acordar, né, para tu trazer à tona aqueles conteúdos que tu já estudou. Aí sim eles vão fazer sentido. De outra forma, aliás, não vai funcionar. Tem que ter muita atenção nisso. Por favor, me escuta. Presta atenção no que eu tô te dizendo. Se o teu objetivo é um curso muito concorrido, de altíssima concorrência, não vai funcionar estudar por tópicos, não vai dar certo. Ah, mas prof, eu já vi todo o conteúdo, eu já sei tudo. Ok, aí pode ser que eu abra uma exceção para ti. Do contrário, não vai funcionar. Aqui na Oficina da História, por exemplo, né? Claro, pode ser em qualquer outro lugar. Eu uso o exemplo porque é a minha realidade. Aqui no Oficina da História, os alunos têm a videoaula, os alunos têm a apostila, os alunos têm slides, os alunos têm podcast, os alunos têm atualidades, os alunos vão ter as dicas de filmes, tem tudo isso. E eles ainda recebem um material extra que são os resumos com os principais tópicos de cada conteúdo. São cardzinhos. Isso é uma espécie de memorex que eles vão recebendo ao longo do curso, ao longo do processo, tá? Para eles imprimirem e levarem lá, para dar aquela olhadinha, né, aquela lidinha antes de entrar na prova. Mas lembra, só vai funcionar se tu tiver estudado todo o conteúdo. Então esse ponto, ele é bem importante que tu te lembre, tenha isso em mente, tá? O estudo por tópicos ou por resumos só vai funcionar se tu já é passado por todo o conteúdo. E de novo, eu uso o exemplo de história, mas eu tenho certeza que isso é para todas as disciplinas. Beleza? Tá, prof, mas me explica um pouco melhor. Por que eu não posso estudar só por tópicos? Certo? E se eu quiser estudar só por tópicos? Bom, então agora eu vou ter que ser bem consistente na minha explicação para ver se isso entra na tua cabeça. Tá? Estudar somente por tópicos, tu não vai conseguir desenvolver a conexão entre os conteúdos. Lembra que a história é uma disciplina acumulativa, como eu falei agora há pouco. O conteúdo que a gente estiver estudando agora, ele vai ser a base, vai ser a introdução do próximo conteúdo. Se tu não entender a formação das monarquias nacionais, tu não entende de onde saiu o absolutismo. Se tu não entender o absolutismo, tu não vai entender o iluminismo. Se tu não entender o iluminismo, tu não entende as revoluções. Então essa conexão o resumo não te dá. Essa conexão os tópicos não vão te dar. Certo? Então tu vai perder essa tua capacidade conectiva que é tão cobrada em provas multidisciplinares, como é o caso do Enem, por exemplo, como é o caso da FUVEST, como é o caso da Universidade Federal do Paraná e de tantas outras instituições de todo o nosso território nacional que cobram, né, mais a aplicação do conteúdo do que uma decoreba. Lembra que prova nenhuma da Via Láctea toda vai te cobrar nomes ou datas. Tu ficar querendo decorar nome e data também não vai dar certo. Não precisa saber decorar nomes e datas, certo? Tem que entender aquele contexto e ver em qual processo ele está inserido e dali buscar todas as conexões. A partir das grandes navegações, por exemplo, a gente começa a colocar na linha do tempo a história do Brasil e a história da América. Então tudo o que está acontecendo na Europa, né, no velho mundo, vai acabar por refletir na história do Brasil e da América. Estudar só por tópicos não vai funcionar. Ah, vou estudar só grandes navegações, vou estudar descobrimento do Brasil a partir da chegada dos portugueses. Não vai funcionar. Tu precisa entender como é que os portugueses fizeram para chegar até aqui. E para isso tu vai ter que voltar lá no mundo feudal, quando começa o processo de formação de Portugal. Tudo isso, prof, tudo isso. Portugal é uma nação que se forma no século XII, na Idade Média. Tu tem que entender de onde ela surgiu para entender por que ela começou a navegar e o que os portugueses vieram fazer aqui no nosso país. Então guarda isso. Estudar só pelos tópicos não vai dar certo. Por quê? Porque tu não vai ter essa capacidade conectiva. Sem essa capacidade de conectar os conteúdos, tu não vai entender a evolução do processo histórico. Processo histórico é um conceito que a gente estuda na teoria da história. Ai, prof, não quero saber, isso não vai cair na prova. Vai cair no Enem. O Enem tem no seu edital a teoria da história. Então entender esse conceito é fundamental para ti. O que é o processo histórico? São a cadeia de eventos que acontecem em um período de tempo. Simples assim. Tudo faz parte de um processo histórico. Vou te dar um exemplo. Talvez seja um pouco difícil para tu entender, mas vamos pensar devagarinho que vai dar certo. A Revolução Francesa, de novo o exemplo, ela é o início de um processo. Quando a burguesia tomou poder na França e sepulta, né, os resquícios absolutistas que existiam naquele momento.
A Revolução Francesa ela dá início a um processo histórico que vai ter como resultado a Primeira Guerra Mundial. Tudo o que acontece entre Revolução Francesa e Primeira Guerra Mundial está intimamente conectado. E tu só vai conseguir entender essa conexão, fazer essa conexão, se estudar todo o conteúdo. Estudar só por tópicos, Revolução Francesa, Era Napoleônica, Congresso de Viena, Revoluções Liberais, Imperialismo, Unificações Tardias, tu não vai conseguir fazer essa conexão e tu vai ter muitas dificuldades. Sem essa capacidade de fazer a conexão, sem a capacidade de entender a evolução do processo histórico, tu vai ter uma dificuldade absurda. Não vou dizer impossível, porque a gente não pode, mas uma dificuldade tremenda, uma dificuldade absurda em interpretar questões. E vocês sabem que na história, nas provas que caem em história, a gente erra questões por 3 motivos. Ou por não saber a matéria, óbvio, ou por não estar atento à questão, desatenção, desconcentrou, e o terceiro é por não saber interpretar. Então, se tu estudar só pelos tópicos e só pelos resumos, tu não vai conseguir fazer essas conexões, tu não vai conseguir entender esse processo evolutivo e tu não vai ter uma capacidade de interpretar as questões. Certo? Então, anota isso, por favor. Isso é bem importante que tu saiba. Além de tu não conseguir interpretar a questão, tu não vai conseguir interpretar o texto motivador que vai ter. O Enem, por exemplo, costuma trazer sempre textos grandes, de autores já consagrados, que exigem uma leitura bastante afiada. Se tu já souber o conteúdo, a leitura fica muito mais simples e, consequentemente, a resolução também, e assim a tua chance de acerto aumenta de maneira exponencial. Então tu tem que saber interpretar a questão, interpretar o texto motivador, interpretar as alternativas, e estudar somente pelos tópicos, somente pelos resumos, não vai funcionar. Tu vai ter muita dificuldade em fazer essa análise interpretativa. Lembra, texto motivador, comando de questão e os distratores, que são as alternativas. Beleza? Então, vai anotando aí, tá? E quando tu quiser dar uma revisada só por tópico para tentar acelerar o processo, foge. Foge, porque lá na frente isso vai te ser cobrado e tu vai ter bastante dificuldade. Beleza? E um outro ponto que também vale a gente pensar, além do fato da história ser uma disciplina acumulativa, e se tu estudar só por tópicos e resumos, tu vai perder a tua capacidade argumentativa, tu vai perder as conexões, tu não vai conseguir entender a evolução do processo, tu não vai conseguir interpretar os textos motivadores, os comandos e as alternativas, tá? Tu tem que lembrar que história vai muito além dessas questões. Certo? Presta muita atenção no que eu estou te dizendo agora, estou aqui para te ajudar, tá? A história vai muito além dessas questões, vai ser muito além da própria prova. Por quê? Porque se tu estudar só pelos tópicos, de novo, vou tocar na tecla que essa é a tua pergunta, tu não vai conseguir desenvolver um bom repertório sociocultural que só a disciplina de história te dá. Tá, prof, mas e daí? Eu não quero ter repertório sociocultural. Como não, criatura? É a prova da redação. Oi? Tu sabe que a tua nota aumenta exponencialmente se tu usar alusões históricas. Como é que tu vai saber aplicar uma alusão histórica se tu só estudou pelo resumo? Se tu só estudou pelos tópicos? Não vai dar certo, tu vai ter muitas dificuldades. E o teu concorrente que estudou todo o conteúdo, que fez as conexões, que analisou os repertórios socioculturais que cada conteúdo pode te dar, ele vai passar na tua frente, ele vai te atropelar sem nem tomar conhecimento. Beleza? Então é importante lembrar que história não é somente para aquelas questões, né? Eu, como professor de história, vou sempre dizer, história é para a vida. História te transforma numa pessoa mais interessante até para jantar, porque tu vai ter assunto para conversar. Mas a história vai muito além da prova. Então vocês precisam, tu precisa entender que a história vai muito além da prova, porque tu saber história, saber as conexões, saber a evolução, saber as contextualizações, aumenta a tua capacidade argumentativa, aumenta a tua capacidade de desenvolver repertórios socioculturais que são tão importantes para a tua prova de redação. Aqui no Oficina, os alunos também recebem os conteúdos já direcionados para os repertórios socioculturais que eles vão estudar na redação. Então, à medida que a gente vai evoluindo nas aulas, eles já vão criando essas conexões com a prova de redação. E, por fim, quando chegar no final do curso, eles têm argumentos para responder qualquer proposta de redação, qualquer tipo, seja uma intervenção, seja um texto crítico, não importa. Ele vai ter vocabulário, ele vai ter bagagem para responder isso. Então, vocês precisam procurar isso quando
estiverem estudando história. O teu professor tem que fazer isso por ti. A escola onde tu estuda tem que fazer isso por ti. A plataforma que tu eventualmente está estudando tem que fazer isso por ti. Eu faço isso para os meus alunos, né? A galera da oficina recebe tudo isso. Então é bem importante lembrar. Sem esse repertório sociocultural, como eu falei, tu não vai ter um bom vocabulário, tu não vai ter uma boa capacidade argumentativa. Isso é extremamente importante para a tua prova de redação. Beleza? Toma nota disso. Para só um segundinho, tá? Pega tua caneta, pega teu papel aí e toma nota disso, que isso é importante, tá? Beleza, prof, eu entendi tudo que tu falou, fez bastante sentido, né? A tua explicação aí realmente me convenceu que eu preciso saber disso, tá? E então agora me ajuda. Como é que eu soluciono isso? Quem já acompanhou esse nosso bate-papo, né? Sabe que o nosso ponto de partida é ter um bom cronograma. Tu precisa ter um bom cronograma sempre atualizado. E assim, é importante, é possível estudar todo o conteúdo, tá? Se tu fizer um bom cronograma, ter uma boa disciplina, uma metodologia e arrumando, ajustando as falhas ao longo do processo, tu consegue estudar todos os conteúdos sim. Estudando todo o conteúdo, tá? Tu vai precisar da ajuda do teu professor, do teu orientador, do teu coordenador, enfim, não sei onde é que tu tá estudando agora, tá? Aqui na oficina a galera tem encontro semanal comigo, nós temos plantão e monitoria semanal comigo, não é com o estagiário, nada contra os estagiários, óbvio, né? Mas aqui eu faço questão de atender o aluno, porque eu acredito no meu trabalho, eu acredito na minha metodologia, eu sei que ela funciona, ela já foi validada, tá? Eu sei como é que ela funciona, sei como é que tu tem que aplicar, então eu consigo atender aluno a aluno. Toda semana eu tenho aquele plantão, aquela monitoria para eu estar, com o olho pertinho ali nesse processo de aprendizagem. Bem conhecer a oficina da história. Se tu não conhece, né? Pede ajuda aí pro teu professor, pede ajuda para um colega já mais experiente, tá? Para ele te ajudar a fazer essas conexões, para ele te ajudar a fazer essas contextualizações. Como usar Grécia na prova de redação, como usar Egito na prova de redação. Então essas contextualizações, essas conexões são bem importantes que vocês façam à medida que vocês forem estudando os conteúdos. Vou usar de novo exemplos, tá? Estudou a Revolução Francesa. Conteúdo legal de estudar, sabe? É um conteúdo super concreto, tem muito documento, tem muita fonte, tem muito filme. É um conteúdo que está sempre se transformando, porque sempre tem novas descobertas, né? Lembra, história é um terreno que está sempre em transformação, porque sempre podem surgir novas fontes, né? Grécia, tu pode falar sobre a formação da esquerda e da direita, tu pode falar sobre política, sobre movimentos sociais, sobre feminismo, sobre exploração do trabalho infantil, sobre as violências sociais, sobre as pandemias sociais como desemprego, fome, miséria, falta de saneamento. Então tem uma série de argumentos que cada conteúdo pode te dar. Então, à medida que tu for estudando esses conteúdos, tu tem que buscar essas contextualizações, beleza? Então, de posse de toda essa bagagem que tu vai construir ao longo da tua preparação, lembrando que história é uma disciplina acumulativa, que o conhecimento ele faz parte de um processo, de uma caminhada. Ao final desse processo, com toda essa bagagem sociocultural, com todo esse repertório, com todo esse conhecimento testado, aprovado, ilustrado, tá? Aí sim, agora sim eu posso pegar o resumo, agora sim eu posso estudar pelo tópico, aí sim vai funcionar, porque quando tu pegar aquele tópico, pum, tu já vai fazer a conexão com o conteúdo que lá atrás, tu castigou de tanto estudar. Beleza? Aí sim tu pode pegar ali, né, tópicos principais da Segunda Guerra Mundial, certo? A primeira fase, a segunda fase e a terceira fase, tá? Tô te dando um exemplo aqui, certo? Um exemplo aqui. Aí sim, porque tu já estudou todo o conteúdo de Segunda Guerra Mundial, tu já sabe como é que ela aconteceu, tu já sabe quem estava envolvido, tu já sabe os eventos todos, então tu vai só acordar o conteúdo, tá? Então agora volta pro início da nossa conversa de hoje. Revisar a história somente pelos tópicos não vai dar certo? Vai dar certo? Não vai. Revisar somente pelos tópicos vai dar certo se já tiver estudado todo o conteúdo, se já tiver toda a matéria na tua cabeça. Aí sim tu pode revisar por esses tópicos, tá? Na reta final, depois de estudar todo esse conteúdo, depois de entender essa matéria, de fazer questões, de discutir, de debater, de ler os resumos que vocês vão estar recebendo, né, pra galera aqui que é aluno do Oficina da História, aí sim é possível estudar pelos tópicos, como eu disse.
para acordar o conteúdo e chegar na hora da prova, ó, mandar benzão na prova, né? Porque tu revisou, testou, aprovou, entendeu, compreendeu, debateu, argumentou, leu os principais tópicos naquela semana que antecede a prova, aí sim, né? Vou de novo usar um exemplo aqui da oficina. A galera aqui recebe um pré-prova, e nesse pré-prova tem os principais tópicos, né? Devido ao mapeamento que a gente faz aqui na oficina, tá? Tem ali os principais tópicos que vão ser cobrados naquela prova específica. Então o aluno vai estudar todo o conteúdo e na semana que antecede a prova ele recebe um pré-prova e lá já está orientado quais são os tópicos que ele tem que estudar para o Enem, para a FUVEST, para a Unicamp, para a Católica de Pelotas, para qualquer outra instituição, para qualquer outro concurso, porque esse pré-prova que os alunos aqui da oficina recebem, eles são personalizados de acordo com o teu objetivo. 95% é Enem, mas às vezes tem um que outro que busca outros pré-provas. Aí o prof faz o mapeamento personalizado, monta, né, o cronograma dos principais tópicos para revisar só na semana que antecede a prova. Lembra que o estudar pelos tópicos é só para dar uma acordada no conteúdo que já está, ó, calejado, gravado e registrado aí no teu HD. Perfeito? Cara, que baita bate-papo, né? Que baita bate-papo, né? Bem importante a gente conversar e argumentar sobre isso para justamente a gente melhorar o nosso entendimento sobre a importância da disciplina de história, não só para o Enem, né? Mas também para a prova de redação e também, obviamente, para tu entender que tu não é uma pessoa que está no mundo a passeio, certo? Uma disciplina que é tão aí pouco valorizada, né? Mas lembra que ela tem essas nuances aí que vão criar armas, né? Que vão criar atalhos que vão facilitar a tua resolução, que vão facilitar o teu entendimento desse conteúdo e aplicar ele na prova que for. Perfeito? Mais uma vez, foi muito legal estar aqui contigo, foi muito legal estar aqui com vocês. Na semana que vem, neste mesmo horário, a gente vai estar aqui de novo para mais um bate-papo de história, onde nós vamos estar conversando sobre conteúdos, sobre como abordar cada conteúdo, sobre como formatar esse nosso conhecimento para justamente criar facilitadores para que tu tenha um bom resultado, seja a prova que tu quiser. Lembra de seguir o Oficina da História aqui, né? Curte aqui a nossa página, ativa o sininho das notificações para estar sempre por dentro de todas as novidades que acontecem aqui. Lembra de seguir lá no nosso Instagram, @Oficina da História. Lá também todo dia tem um monte de novidades que também vão, ó, aumentar a tua bagagem e o teu repertório sociocultural para mandar bem nessa prova. Perfeito? Um beijo grande, fica bem e até o nosso próximo encontro.